Azeite de oliva emagrece? Muita gente acredita que sim. Afinal, é uma gordura saudável. Mas existe um detalhe que quase ninguém considera. Saudável não significa pouco calórico. E isso muda completamente a conversa. Você pode colocar azeite na salada, no almoço, no jantar, e ainda assim consumir calorias demais sem perceber. Então, afinal, o azeite ajuda no emagrecimento? Ou pode atrapalhar? Hoje vamos entender exatamente onde ele entra nessa história. O azeite é realmente saudável? Primeiro, vamos separar duas coisas: saúde e emagrecimento. O azeite de oliva é fonte de gordura monoinsaturada e faz parte de padrões alimentares associados a benefícios para a saúde. Mas isso não significa que ele seja um alimento emagrecedor. Não existe uma propriedade mágica no azeite que simplesmente faça a gordura corporal desaparecer. E essa diferença é importante. Porque você pode ter uma alimentação saudável e ainda consumir mais energia do que precisa. É aí que entra o segundo ponto. 2. Azeite tem muitas calorias. Aqui está a pegadinha. Uma colher parece pequena. Muito pequena. Mas óleo e azeite são alimentos bastante concentrados em energia. Você coloca um pouco na frigideira. Depois mais um fio na salada. Mais um pouco no pão. E nem percebe. O problema não é usar azeite. É não perceber quanto está usando. Uma colher medida é uma coisa. Um fiozinho colocado diretamente da garrafa pode ser outra completamente diferente. E isso acontece todos os dias. Por semanas. Por meses. 3. Então preciso parar de usar? Não. E esse é justamente o ponto. Não existe motivo para transformar o azeite em vilão. Se você gosta, pode continuar usando. A questão é quantidade. Uma alimentação para emagrecimento precisa considerar o conjunto: proteínas, carboidratos, fibras, frutas, verduras, gorduras. Tudo entra na conta. Então trocar manteiga por azeite pode ser uma escolha interessante dependendo do contexto. Mas adicionar azeite sem prestar atenção na quantidade não transforma automaticamente a refeição em uma refeição para emagrecer. 4. O problema do é saudável. Esse pensamento aparece bastante. É saudável, então posso comer à vontade. Só que isso não funciona assim. Castanhas são saudáveis. Abacate também. Azeite também. Chocolate amargo pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Mas saudável não significa ilimitado. Quantidade continua importando. E esse talvez seja um dos maiores erros de quem começa a melhorar a alimentação. A pessoa troca vários alimentos, mas começa a consumir quantidades enormes dos alimentos considerados saudáveis. Resultado? A alimentação parece perfeita, mas o objetivo não avança. 5. E na salada? Aqui existe uma situação clássica. A pessoa prepara uma salada enorme. Folhas, tomate, cenoura, pepino. Tudo ótimo. Depois coloca bastante azeite, molho, queijo, mais algumas coisas. E pensa: estou comendo super saudável. Pode estar. Mas a refeição também pode ficar muito mais calórica do que parecia inicialmente. Então o problema não é a salada, nem o azeite. É o conjunto. Uma boa estratégia é controlar a quantidade de óleo usado no preparo e nos molhos. Você continua aproveitando o sabor, sem transformar o fiozinho em várias colheres. 6. E se eu estiver tentando emagrecer? Aqui entra o que realmente importa. Se você está tentando perder gordura corporal, o azeite pode fazer parte da sua alimentação. Mas ele precisa caber no seu consumo energético total. Você não precisa eliminar. Também não precisa tomar colheradas. E definitivamente não precisa acreditar que adicionar azeite vai acelerar automaticamente o emagrecimento.
Pense nele como uma fonte de gordura. Use. Aprecie. Mas tenha consciência da quantidade. Essa abordagem é muito mais simples. E muito mais sustentável. 7. Qual é a melhor forma de usar? Uma dica simples. Meça de vez em quando. Não precisa pesar tudo para sempre. Mas faça um teste. Pegue uma colher. Coloque a quantidade que você normalmente colocaria. Depois compare. Talvez você descubra que aquele pouquinho era bem mais do que imaginava. Outra opção é usar uma colher medidora durante algum tempo, até desenvolver uma noção visual melhor das porções. Parece exagero? Pode parecer. Mas serve para mostrar uma coisa importante. Estimativa e realidade nem sempre são iguais. 8. E o azeite extra virgem? Agora vem outra dúvida. Extra virgem é melhor? Para muitas pessoas, sim, especialmente por suas características e menor processamento em comparação com outras categorias. Mas existe uma confusão aqui também. Extra virgem não significa emagrecedor. Continua sendo uma gordura concentrada em energia. Então não importa apenas a qualidade. A quantidade também importa. Você pode escolher um excelente azeite e ainda usar muito. 9. Devo usar azeite todo dia? Não existe uma obrigação de consumir azeite diariamente. Ele pode fazer parte de uma alimentação saudável. Mas não é necessário transformar isso em uma regra. O mais importante é o padrão alimentar como um todo. Variedade. Alimentos minimamente processados. Boa ingestão de fibras. Proteínas adequadas. Frutas. Vegetais. E uma quantidade de energia compatível com seu objetivo. Não existe um alimento isolado que determine sozinho se você vai emagrecer ou não. 10. Então, azeite emagrece? Agora podemos responder. Não dá para tratar o azeite como um alimento que, sozinho, provoca emagrecimento. Ele pode fazer parte de uma alimentação saudável. Pode ser uma boa fonte de gordura. Pode melhorar o sabor das refeições. Mas também é bastante energético. Então, se você está tentando emagrecer, use com consciência. Não precisa eliminar. Não precisa exagerar. E não precisa acreditar em promessas milagrosas. Porque no final, o que importa é o conjunto da sua alimentação ao longo do tempo. Conclusão. Então, se alguém perguntar: azeite de oliva emagrece? A resposta mais honesta é: não existe mágica. O azeite pode fazer parte de uma alimentação saudável. Mas ele não substitui déficit energético, alimentação equilibrada e hábitos consistentes. E existe uma lição ainda maior aqui. Alimento saudável também tem quantidade. Essa é uma das coisas que mais confundem quem começa uma dieta. A pessoa não precisa parar de comer tudo. Precisa entender melhor o que está colocando no prato. Se esse vídeo ajudou, deixa o like e se inscreve no Portal Fitness. Porque no próximo vídeo vamos pegar outro alimento que muita gente considera saudável e descobrir se ele realmente ajuda no emagrecimento.